trabalham em 3 esferas: primária, secundária e terciária, certo? Ou básica, o que mais? Atenção básica, que é primária. Depois, média, que é o que? Secundária. O que mais? Alta, que é terciária, certo? Bom, o SUS, ele foi criado no final da década de 70, início da década de 80, mais precisamente em 1986, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Isso que eu vou falar aqui, vocês podem ter mais um material de apoio para estudar. Primeiro, tem um filme chamado Políticas Públicas do Brasil, que nós assistiremos aqui no dia da aula, tá? Ele fala muito sobre os antecedentes do SUS, o que acontecia antes da criação do SUS. E também no primeiro capítulo do livro digital da disciplina de vocês, está escrito lá, Trajetória da Saúde Pública no Brasil. Este é o primeiro capítulo do livro digital de vocês da disciplina, certo? Então, essa aula de hoje pode estar acompanhada de outros 2 conteúdos importantes, que é esse primeiro capítulo do livro e o filme que a gente vai assistir. Tudo bem? Bom, o que vocês têm que saber então? O que é o SUS, antecedentes do SUS, ou seja, o que acontecia antes da criação do SUS e o SUS propriamente dito, tá bom? É o mínimo que a gente tem que saber, certo? Primeiro, o que acontecia antes da criação do SUS? Antes da criação do SUS, a gente tinha alguns tipos de sistemas, né? INPS, INAMPS, SUDES, SEBS, tudo são siglas novas que vocês vão ler no livro, etc e tal, e a gente vai falando no decorrer das aulas, tá? O que significa isso? Que o SUS é um sistema único de saúde que foi criado a partir de uma reforma sanitária brasileira. O que é isso? Reforma sanitária brasileira. Pessoas usuárias do sistema público de saúde se uniram para pedir que ocorresse um sistema, fosse formado um sistema, para que os usuários pudessem utilizar sem pagar. Antes da criação do SUS, as pessoas tinham que fazer o quê? Contribuir com a previdência privada. O que é isso? Pagar uma taxa mensal do seu salário para poder ter atendimento público. Depois da criação do SUS, ocorreram políticas públicas que estão relacionadas com a Lei 8080 e 8142, que formula o quê? Que o SUS é gratuito, que o SUS é para todos. O Sistema Único de Saúde é para todos, independente da pessoa estar trabalhando ou não. Muito bem, como que era o atendimento antes da criação do SUS? As pessoas que contribuíam com a Previdência tinham direito à assistência pública. Só que essa assistência era basicamente na alta complexidade. O que é isso? Tinha os hospitais com todos os especialistas. Só que tudo isso era o quê? Pago. Ou você pagava a Previdência ou você pagava o particular ou convênio, né? Então, não tinha assistência para a pessoa que morava em comunidade rural, não tinha assistência para empregado doméstico, empregador doméstico, que nem era separado por empregado doméstico. Naquela época, a empregada doméstica nem tinha carteira assinada de trabalho. E quem atendia essas pessoas eram os hospitais de caridades ou filantrópicos, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre todas essas mudanças que ocorreram no final da década de 70, início da década de 80, mais precisamente em 1986. Tudo bem? Então, vamos lá. Tem coisa pra caramba. Tá? Já cansei. Bom, sobre o Sistema Único de Saúde, então. É um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Por quê? Porque atende as 3 esferas que eu falei no início da aula: baixa, média e alta complexidade. Tá? É um dos países que atende as 3 esferas, um dos poucos países. Bom, é uma política de construção da democracia que visa a ampliação da esfera pública, a inclusão social e a redução das desigualdades. Garante assistência integral e gratuita à totalidade da população. O que seria assistência
Bom, tem uma coisa do SUS que se chama princípios e diretrizes. Vamos lá. O SUS foi formulado a partir de princípios e diretrizes. Um dos princípios do SUS é a integralidade. Então, por isso que fala ali, assistência integral. O que significa assistência integral? Assistir às 3 esferas, baixa, média e alta complexidade. Por exemplo, você vai no postinho de saúde e você faz o quê? O seu cartão nacional do SUS, não é isso? Você vai lá fazer um atendimento qualquer, vai tomar vacina, sei lá o que você vai fazer. Exame de rotina, sei lá. Você só pode ser atendido se você apresentar o seu cartão nacional do SUS. A partir deste momento, você vai estar registrado num sistema chamado SIAB, S-I-A-B, Sistema de Informação da Atenção Básica. S-I-A-B, falei isso no ano passado. Bom, com este registro no SIAB, o sistema está digitalizado. Todas as 3 esferas de atendimento do SUS vão saber da sua existência. Por exemplo, se você é um paciente crônico, se você é um paciente que tem problema de diabetes, se você é hipertenso, se você é cardiopata, sei lá eu. Por quê? Ele tem que saber para poder te assistir na integralidade do sistema. Entenderam? Bom, então, o SUS foi montado, foi pensado a partir de princípios e diretrizes. Os princípios do SUS são universalidade, integralidade e igualdade. E dentro da igualdade está uma coisa chamada equidade. Tudo isso está no slide, tá? Só estou explicando para vocês tentarem entender, então calma. Certo? Então, voltando aqui no slide. O SUS garante assistência integral e gratuita à totalidade da população. Ou seja, é um sistema que tem integralidade entre as esferas de atendimento e ele não pode ser pago porque está na Constituição que ele é um direito do cidadão adquirido desde 1986 a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Não esqueçam disso. Alguns resultados depois da criação do SUS. Então vamos lá. A gente tem programa de excelência internacional aonde? Programa Nacional de Imunização. O que é isso? Programa de vacinação. Tá? Então, desde que o SUS foi criado, a vacina é de graça. A vacina é de graça. Tá? E aí, o que acontece? Desde que ocorreu essa vacinação distribuída para toda a população, a gente teve algumas doenças que foram erradicadas, eliminadas do cenário nacional. O que significa isso? Tem menos de 4 pessoas notificadas com doenças para cada 10 mil habitantes, é uma doença que foi erradicada. Por exemplo, a gente tem 10 mil habitantes. Esta sala tem 10 mil habitantes. Se só 4 pessoas foram notificadas com rubéola, ela não é uma notificação significativa. Então, aí a doença foi erradicada. Isso significa. Se cada 10 mil pessoas mais de 4 foram notificadas, aí sim ela é uma doença preocupante. Então, no Brasil, nós tivemos a erradicação de algumas doenças. O que significa isso? A eliminação de algumas doenças no cenário nacional. Então, a gente teve o quê? A eliminação da poliomielite, que é uma doença infantil, desde 1994. A gente teve a eliminação da rubéola, difteria, tétano neonatal, sarampo, e com entre aspas ali, é o seguinte, ó. A rubéola está voltando com notificação compulsiva desde o ano passado. Então, o que significa? As pessoas não estão se vacinando direito. A polio também teve uma notificação muito alta 2 anos atrás, tá? Desde 2 anos atrás até agora. Então, o que está acontecendo? As mães não estão indo vacinar os seus filhos, a campanha está fraca, sei lá o que está acontecendo, mas está voltando. Paralisia infantil, está voltando para o rubéola, então isso é uma coisa preocupante para a vigilância sanitária no Brasil, tá? Porque desde então essas doenças teriam sido erradicadas do cenário nacional, tá? Então a gente tem que ficar de olho. Bom, desde a criação do Programa Nacional de Imunização, a gente também teve o quê? Novas vacinas foram incorporadas, uma delas é o rotavírus. Depois, a gente teve o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, ou seja, a AIDS foi notificada no país no final da década de 80 e início da década de 90.
que era utilizado no tratamento dessa doença, né? O famoso AZT, etc. Então, essa droga era muito forte, o paciente não tinha muita dificuldade de administrá-la, então mantê-la no corpo e tal. Com o decorrer destes anos, hoje nós contamos com 17 tipos de drogas para o tratamento da AIDS. Então foi uma evolução, está mudando, está melhorando muito. O paciente que encontra-se hoje com HIV, ele pode tomar um desses tipos de coquetéis, se adaptar com o melhor coquetel, né, que o corpo dele adaptou ele na hora, e sobreviver muito tempo. Então ele tem uma sobrevida maior. Antigamente quem tinha HIV vivia um pouquíssimo tempo. Tá? Hoje não, pode viver 10, 20, 30, 40 anos, dependendo do seu cuidado com a saúde e a administração da droga correta. Tá? Ela ainda é uma doença que não tem cura, a pessoa ainda morre de AIDS, só que ela pode viver muitos anos. Tá? Se cuidando, tá tudo bem. Então é um grande avanço. Normalmente ela morre das doenças oportunistas, né? Porque o que é o HIV na verdade? É uma baixa imunidade do seu corpo. Ganha uma baixa imunidade, né? O vírus dá uma baixa imunidade e isso são oportunistas de outros vírus, né? Você vai morrer de outra coisa, vai morrer de AIDS, mas enfim, é uma outra história que eu vou dar uma aula de teste AIDS, tá? Mas o que interessa para nós hoje? Sabemos que desde esse programa o coquetel vem avançando e o tratamento tem melhorado muito e o melhor de tudo que ele é de graça. Porque se a pessoa tivesse que pagar esse coquetel, metade da população tinha morrido no Brasil, tá? Metade. Mínimo. Tá? Enfim. Eu adoro o avanço que está tendo em relação a isso. Tá? Tem muita gente com HIV no Brasil. Muita gente. Então esse avanço desse coquetel está sendo sensacional, certo? E a notificação mais alta hoje em dia, nos últimos 5 anos, foram jovens entre 20 e 25 anos, heterossexuais, tá? Então a AIDS tem aumentado muito no país mesmo, tá? O SUS oferece programa de controle do tabagismo, que é o quê? Para a pessoa deixar de fumar. Aonde que tem isso? No postinho de saúde, tá? É um programa que você pode se inscrever e você pode começar a fazer esse tipo de tratamento com adesivo, com palestra, com um monte de coisa, e você pode realmente parar de fumar. Outra coisa que é oferecida pelo SUS, campanhas que falam sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, etc. e tal. Cada uma dessas campanhas, feitas pelo Ministério da Saúde, preconiza o quê? Promoção da saúde. Né? Então, a promoção faz com que você pense no problema e tente evitá-lo que isso aconteça. Então, você fazer atividade física é uma promoção da saúde. Saber se cuidar, fazer prevenção de exames, etc. e tal, promoção da saúde. E isso faz com que diminua a notificação das doenças. Né? Ou uma notificação antecipada da doença que tem um tratamento com certeza 100% eficaz. Tá? Então, vamos lá. O que é o Sistema Único de Saúde? Em vermelho está escrito que está escrito na Constituição. Em azul está escrito que o médico sanitarista escreveu. Ele participou da reforma sanitária brasileira, foi um dos atores que participaram de 12 reuniões das Conferências Nacionais de Saúde. E esse cara chama Jair Nilson Paim, é um sanitarista, vivo até hoje, trabalha na Universidade Federal da Bahia. E ele trabalha, sobretudo, com políticas públicas. Ele que ajuda a construção das políticas públicas no país. Ele é um dos atores, tá? Um dos autores e um dos atores. Atores são as pessoas que participam das reformas, tá? Autores quem escreve. Ator é quem participa. Bom, o que o Jair Nilson Paim falou, então, sobre o SUS? O SUS é um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, desde a administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. E isso está escrito na Lei 8080 e 8142. A Lei 8080 fala sobre promoção, prevenção e recuperação da saúde. E a Lei 8142 fala sobre os financiamentos. Ou seja, como que acontecem os financiamentos e como eles são distribuídos.
Vai ter um slide nessa aula que fala sobre todos os tipos de financiamentos, uma tabela para vocês verem como é que acontece o financiamento. Como é que ocorre o repasse de dinheiro público para a gente, tá? Ainda sobre o SUS. É uma política de Estado construída pelas forças sociais que lutaram pela democracia e se organizaram no movimento pela reforma sanitária brasileira, através do quê? Das conferências nacionais de saúde, que eram o quê? Pessoas que iam até Brasília participar das reuniões para tentar formar o Sistema Único de Saúde. Tá? Desencadeando diversos processos de mudança no âmbito jurídico, político, institucional, organizativo e operacional do sistema de saúde. Bom, ali são 3 autores, que são Glória Teixeira, o Souza, eu esqueci quem é, e o outro é o Jarnilson Paim. Essa Glória Teixeira também é uma médica sanitarista, também trabalha na Universidade Federal da Bahia, e ela, no ano 2000, ela cogitou que a dengue seria incontrolável no Brasil. Em 2000 ela falou isso. A gente está em 2019, continua super descontrolada, não tem mais como controlar a dengue, e hoje já tem 4 tipos de dengue, antes tinham 3, agora já tem 4. Tá? E depois da dengue ainda surgiu chikungunya, não sei o que lá, não é? Então ela não tem mais controle. Por quê? Porque a população não tem educação em saúde, não tem, e os que têm educação em saúde ainda não é o suficiente, então o mosquito está aí, ó, só proliferando e a gente está. Enfim, é isso aí. E ela falou desde o ano 2000, ganhou o prêmio máximo do Ministério da Saúde e não consegue controlar, tá? É esse o cenário que a gente tem sobre a dengue no país. Bom, o que é o SUS e o que não é o SUS? Bom, o SUS não é um mero meio de financiamento. Por que não é um mero meio de financiamento? Porque é um direito da população, desde que foi criado as políticas públicas e as leis 8080 e 8042. Então, ele não é um mero repasse financeiro, é um direito do cidadão. Bom, você trabalha ou não, você atua ou não interessa. Você tem esse direito. Então, não é um financiamento, mero financiamento, é um direito. Não é um sistema de serviço de saúde destinado apenas pobres e indigentes, como era no início do século. No início do século, as pessoas não tinham direito à saúde pública se elas não contribuíssem. Lembra que eu falei isso? Por isso que existiu o INSS, NAMPS, SUDES, SEBS, um monte de coisa. Se vocês perguntarem para as pessoas mais velhas, vão saber falar para vocês o que é INPS, NAMPS, tá? Tudo isso. Então, ruim com o SUS hoje, muito pior sem ele. Se hoje o SUS existe e tem várias lacunas que merecem ser preenchidas, pior, muito pior sem ele. Tá? Não é caridade, instituição beneficente, já falei. É um direito. Bom, o que aconteceu antes da criação do SUS? Está escrito ali, antecedentes do SUS. Então, o que é isso? Houve uma separação, antes da criação do SUS, ocorreu uma separação histórica entre saúde pública e medicina previdenciária, saúde trabalhadora e medicina liberal. O que é isso? Antigamente, quem comandava a saúde pública no Brasil eram os grandes hospitais, os grandes centros. E as pessoas que tinham poder em relação à saúde, né, que tomavam as decisões sozinhos. Então, eram os médicos, os deputados, etc. E tal, o povo da política e o povo da medicina em geral. E isso gerou uma insatisfação na população, porque o atendimento era ineficaz, era precário e etc. E tal. Então, as pessoas começaram a se unir e formaram aquelas conferências nacionais de saúde que eu expliquei, e a partir daí criou-se o SUS. Mas foram anos de luta, tá? Enfim, que a gente vai assistir no filme. Vai ser bem legal para gravar, também é bom ver o filme. Houve uma crise sanitária nas décadas de 70 e 80, porque o sistema era insuficiente, descoordenado, mal distribuído, inadequado, ineficaz e autoritário. Por exemplo, em 1904 ocorreu a revolta da vacina. A revolta da vacina ocorreu porque a população tinha medo de tomar vacina. E na época isso ocorreu com grande intensidade no Rio de Janeiro, quando as pessoas tiveram que tomar vacina contra a varíola. Tá? Porque o que é a vacina? A vacina é um vírus, né, vivo, e coloca no teu corpo.
E aí o teu corpo vai criar uma imunidade contra aquele vírus. Isso é a vacina, claro, em doses pequenas de vírus. Mas é o seu próprio corpo que vai fazer o quê? Criar imunidade contra esse vírus. Então as pessoas, por falta de informação, achavam que estavam aplicando o vírus para matar a pessoa. Então ocorreu a revolta da vacina em 1904. Tem um capítulo inteiro do livro de vocês falando sobre isso. Tá? O setor antes do SUS, o setor privado, em medicina privada, medicina empresarial, medicina filantrópica, que comandava a população, mandavam como acontecia a saúde no Brasil. A partir de 1964, ocorreu o quê? Setor privado compra serviço de assistência médica. O que significa isso? Em 1964, começou o início dos planos de saúde no Brasil. Daí os médicos criaram uma cooperativa para começar a formar os planos de saúde. Então, hoje em dia, a gente tem o remédio, um monte de coisa de seguro de saúde, entende? De convênio de saúde. Começou a ser criado em 1964. Hoje em dia, alguns estão o quê? Falindo. Porque a população não tem dinheiro para pagar o plano. E também o plano, ele tem muita coisa enganatória, porque tem aquelas entrelinhas, né, que você não consegue ler. Você paga X para ter um atendimento, mas na verdade ele te oferece Y, né? Por exemplo, a grávida fica grávida 9 meses, o plano de saúde cobre só 3 meses de ultrassom. Os outros 6 tem que pagar uma taxinha, né? Por aí vai. Então os planos hoje em dia estão quebrando. E o Brasil é um dos únicos países do mundo que você tem o SUS, que é de graça, e a pessoa ainda paga o plano de saúde. Quer dizer, você paga 2 vezes. Você paga o imposto para ter o SUS e você paga do seu bolso o plano privado. Por quê? Porque você tem medo de ficar na fila do SUS, morrer na fila, etc e tal, né? Mas porque quem gera esse medo, na verdade, é o governo, que não quer que a população se aproprie do SUS. Ele quer sucatear o SUS. Por quê? Porque não é interessante para o governo ele pagar tudo para a população. Então, o governo também é contra o SUS, tá? Infelizmente. Então, você não pode fazer apologia que todos são a favor do SUS, porque não são. Tem muita gente que quer que o SUS quebre ou privatize. E não pode privatizar o SUS, porque está na Constituição Federal que o SUS não pode ser pago. Então, se você for num postinho de saúde, numa UPA, no hospital público, você não pode pagar nada, porque é inconstitucional. Você não pode pagar nada. E até os hospitais particulares, Sírio-Libanês, Albert Einstein, os melhores que a gente tem no Brasil, recebem 30% de financiamento do SUS. Só que isso ninguém fala, porque eles preferem não atender pessoas do SUS. Eles atendem 70% da população que paga e 30% fica calado. Então a população que não tem informação sobre a saúde acha que você só pode ir lá se você pagar. Não, querido, 30% dos leitos são do SUS. Tá? Continuando. Antecedência do Sistema Único de Saúde. A assistência médica era gratuita aos trabalhadores e contribuía para a previdência social. Eu falei isso, né? Então só era atendido quem contribuía. Quem eram os excluídos? Desempregados, ou seja, não paga previdência, não tem atendimento. População rural não era assistida. Empregado doméstico, etc e tal. Os pobres eram atendidos por instituições de caridade ou hospitais universitários. Ali os pobres é um termo horrível de colocar, mas eu sei que está no livro de vocês, por isso eu coloquei igual para lá, tá? Mas se colocar os pobres é para matar, né? Enfim. As ações realizadas pelo Ministério da Saúde eram campanhas sanitárias, eram apenas as campanhas sanitárias. A ação do Ministério da Saúde hoje em dia é infinita. Naquela época, eles faziam apenas campanhas sanitárias. Tá? Políticas focalizadas voltadas para a população sem cobertura. Então, quem não tinha cobertura, quem não tinha pagamento, não era assistido, ponto final. Tá? A população estava insatisfeita, houve uma repressão política na época, que ocorre até hoje, né, mas camuflada. Precariedade da situação de saúde, também existe até hoje, mas a gente ainda tem o SUS, então a gente luta para que isso não acabe. No final da década de 70, ocorreram os movimentos que reivindicavam a democratização da saúde, com diferentes atores sociais. O que significa isso? Diferentes atores sociais. Pessoas de todas as
nas correntes aí, que todos os lares participaram da Conferência Nacional de Saúde, tá? Então são vários atores, pessoas que é do meio acadêmico, do meio da saúde, usuários da assistência, etc. e tal. E também uma coisa muito importante que aconteceu em 1979 foi a criação da Abrasco. A Abrasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. O que significa isso? Todo ano, a partir de 1979, há um Congresso Brasileiro de Saúde Pública no Brasil. Nesse congresso, as pessoas se encontram para falar como está a saúde pública no Brasil. Então vão ter, vão professores, vão médicos, enfermeiros, todo o pessoal da área da saúde e os alunos que gostam de saúde pública, falar o quê? Dos seus trabalhos, né? Artigos escritos sobre o tema, da dificuldade que eles têm de trabalhar na área deles. Então são encontros que acontecem uma vez por ano e quem promove é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que foi criada a partir de 1979. Tá? No ano passado, em julho, aconteceu o Abrascão no Rio de Janeiro. Foi o 12º encontro de saúde coletiva no Brasil. Foi bem legal, tá? Foi no Rio de Janeiro, lá na Fiocruz. Ainda sobre os antecedentes do SUS, a gente tem formulação inicial do SUS, que antes do SUS ocorreram vários outros encontros, né? Vários outros tipos de assistência. E uma dessas assistências é o SEBS. E na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Então existiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu mesmo uma ampla participação popular, que foi apresentado um projeto da reforma sanitária brasileira e proposta da criação do SUS. Então foi nesta época que o SUS foi proposto e aceito em forma de leis, em forma de princípios e diretrizes, como ele deveria funcionar, tá? Ocorreu ainda o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que foi o SUDES, antecedente do SUS. Foi uma estratégia de transição. Bom, então, a partir da Constituição, a gente tem alguns artigos que a gente segue, né? A partir dos princípios e das diretrizes do SUS. Uns artigos que vocês mais já ouviram falar até hoje foram o 9.6, que fala o quê? Que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Então, esse artigo, todo mundo que estuda na área da saúde já ouviu falar, tá? Então, tá ali, ó, artigo 196, 9.6. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Na verdade, dentro desse artigo estão as leis 8080 e 8142, porque dentro desse artigo está o quê? Promoção, prevenção e recuperação da saúde. Isso é a Lei 8080. E na Lei 8142 é o quê? Que fala sobre os financiamentos de saúde, os repasses do governo federal para estadual e municipal. Tá? Bom, então, sobre a Lei 8080, o que eu tenho que saber? Minimamente, que ela fala ali, ó, sobre promoção, proteção e recuperação da saúde, certo? Lei 8142, financiamentos, ó, lá embaixo, recursos financeiros na área da saúde e outras providências. As outras providências são os serviços terceirizados que são oferecidos pelo SUS. Serviços terceirizados. Ou seja, você vai no OBS fazer um check-up, você vai fazer no OBS, e o médico sanitarista pede para você um hemograma completo, um exame de tireoide, um exame de lúpus, que é o FAM, etc. Aonde você vai fazer? Em algum laboratório, não é? Existem laboratórios no país que também tem 30% de dinheiro do SUS, até os laboratórios particulares. Isso está ali, e dá outras providências. Então, são serviços terceirizados que o SUS também cobre, e pode ser em local privado, tá? Bom, agora, vamos lá então, sobre os princípios e diretrizes do SUS. Tem que saber, cai na prova. Tudo que eu falei até agora cai na prova. Tudo. A aula passada e essa, todos os slides, tá? Por exemplo, pergunta que não quero calar, quais são os princípios do SUS? Universalidade, integralidade e igualdade.
Dentro da igualdade, nós temos a equidade, certo? Diretrizes. Descentralização dos serviços. O que é isso? Descentralizar para melhor atender. Se antes eram só grandes centros, hospitais, hoje a gente tem o quê? O VS, UPA e hospital, não é isso? Então, diretrizes do SUS. Descentralização da saúde. Descentralização. Depois, regionalização. Conhecer a área que você vai trabalhar. Regionalização. Conhecer os pacientes da sua área, da sua microárea. Depois, hierarquização. Está tudo no slide, tá? Hierarquização. Hierarquização é como funcionam os serviços e as suas funções. E participação popular e social, que é a participação da população. Então, vamos lá. Quais são os princípios do SUS? Está lá. Os princípios finalísticos são aqueles que expressam a natureza do sistema que se visa conformar. Foram consagrados como universalidade, igualdade e integralidade. E dentro da igualdade existe uma coisa chamada equidade. Já vou explicar. Sobre as diretrizes, os princípios estratégicos ou diretrizes políticas do SUS apontam como deve ser construído o sistema que se quer operacionalizar. O que é isso? Descentralização, regionalização, hierarquização e participação social, ou também chamada de participação popular. Tá? O que significa cada uma dessas estruturas? Universalidade. Todos os brasileiros poderem alcançar uma ação ou serviço de saúde sem barreira econômica ou social. Deve atender a todos, sem distinção, de acordo com suas necessidades, sem cobrar nada, sem levar em conta o poder aquisitivo ou se a pessoa contribui ou não para a Previdência Social. Ou seja, a universalidade é atendimento a toda a população brasileira. Independente da área que vivam, independente da busca pelo atendimento que seja. Tá? A universalização é a ampliação da cobertura das ações e serviços de modo a torná-los acessíveis a toda a população, o que supõe a eliminação das barreiras econômicas e socioculturais que se impõem entre a população e os serviços. Então, universalização dos serviços. Ele é universal, para toda a população que estiver em território nacional, inclusive estrangeiro. Tá? Estrangeiro pode ser atendido pelo SUS também sem pagar nada. Se você for para a Europa e você for atendido no hospital, você tem que pagar, querido. Aqui não. Tá? Não sei até onde é bom isso, mas enfim. Vamos lá. A gente paga pouco para ser atendido, né? Agora, se for para fora, você tem que pagar seguro de saúde. Nem vou falar sobre isso hoje. Depois a gente conversa sobre isso. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. O reconhecimento da desigualdade entre as pessoas e os grupos sociais, como também que muitas dessas desigualdades são injustas. Bom, deixa eu explicar, porque ficar decorando isso não rola. Igualdade. Você vai atender qualquer pessoa que chega no posto, ok, porque isso faz parte da universalidade. Só que a igualdade significa o quê? Você chega no postinho de saúde para ser atendido, você pode marcar a hora hoje, né? Antes ficava aquela fila gigante e tal. Hoje você pode marcar a hora e pegar aquela fichinha, que são 10 por dia, não é isso? Mais ou menos? Você chegou e pegou sua ficha para ser atendido 8 horas. Mas se chega 9 horas, você ainda não foi atendido, por algum motivo especial, tal como alguém chegou no posto, sem ficha, sem nada, mas chegou vomitando, passando mal. Isso é a equidade do sistema. Tem que dar preferência para as urgências e emergências. Tá? Então, muito embora você esteja lá alocado no seu horário certinho, se aparecer alguma coisa urgente e emergente, aí você tratar todo mundo com igualdade. Tá? De repente, você está no hospital pronto para fazer uma cirurgia. Sei lá eu do quê? Cardíaca, sei lá eu. Aí chega alguém acidentado, entre a vida e a morte. Quem que vai ser operado primeiro? O acidentado, querido. Isso é equidade. Tá? Entendeu? Melhor que ficar decorando.
Sobre os princípios, ainda, a integralidade. Que é, a gente falou o quê? Da universalidade e da igualdade, né? Agora, a integralidade é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações. Integralidade significa o quê? Serviços que conversam um com o outro. Eu já expliquei. No OBS você tem o seu cartão nacional do SUS. Então, se você for para a UPA ou para o hospital, se você tem o seu registro cartão nacional, já sabe da sua existência. Isso é integralidade do sistema, tá? É isso. Vou ler. A integralidade é entendida como um conjunto articulado de ações. Então, as esferas do SUS conversam. Conjunto articulado e contínuo das ações de serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Todos os níveis de complexidade significa o quê? Baixa, média e alta complexidade. Tá? A saúde da pessoa não pode ser dividida, ou seja, eu não posso te atender só na OBS, eu posso te atender em qualquer localidade. Então, ele é um serviço articulado, né? Então, a saúde da pessoa não pode ser dividida, deve ser tratada como um todo. Isso quer dizer que as ações de saúde devem estar voltadas ao mesmo tempo para o indivíduo e para a comunidade, e para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a dignidade humana. Bom, isso aí já é a humanização do serviço. Agora, sobre as diretrizes. Então, os princípios do SUS quais são? Universalidade, igualdade e integralidade. Dentro da igualdade existe uma coisa chamada equidade. Isso são os princípios que foram pensados para a construção do SUS. Agora, quais são as diretrizes do SUS? Tá? Descentralização, regionalização, hierarquização e participação popular ou social. Então, sobre a descentralização, o que é? Quem está próximo dos cidadãos tem mais chance de acertar na solução dos seus problemas. Então, a gente chama assim, ó, descentralização dos serviços. Antigamente a pessoa passava mal e ia direto para o hospital. Hoje existe uma descentralização dos serviços. Você pode procurar o OBS primeiro. Se a OBS não resolveu, você pode procurar a UPA. Se a UPA não resolveu, você vai procurar o hospital. Porque, na verdade, o hospital é um local de quê? De intervenção. Então, é outro tipo de atendimento. Entenderam? Porque as pessoas, o que acontece? Afogam os grandes centros. Os corredores ficam lotados, porque às vezes não é para estar ali no hospital. O hospital tem outra função. O hospital é intervenção, o hospital é internação. O hospital não é atendimento. Tá? São coisas diferentes. A não ser que a OBS e a UPA não tenham resolvido. Aí, tudo bem. Certo? Então, ocorre uma descentralização de serviços. Outro exemplo que eu vou dar é sobre a medicação. Antigamente, até 10 anos atrás, 15 anos, não sei exatamente os anos, mas os remédios não eram todos dados na UBS. Primeiro que nem tinha UBS, né? A UBS foi uma criação em 1994. Os remédios eram dados por quem? Pelas policlínicas, né? Pelos hospitais, né? E hoje, se você precisa de remédio para controle da pressão arterial, tem na UBS. Remédio para leucemia e tuberculose, tem na UBS. Se você quiser solicitar remédio para HIV, você pode. Hoje em dia, o remédio da HIV pode ser enviado até pelo correio, sabia disso? Porque ainda como é uma doença estigmatizante, você ainda pode solicitar algum tipo de entrega, tá? Não deveria ser estigmatizante ainda, mas ainda é. Mas ainda é uma doença que causa um estigma na pessoa, né? Enfim, com a descentralização do sistema, você pode pegar a medicação no OBS, coisa que não existia alguns anos atrás. Entenderam o que é descentralizar o serviço? É melhorar o serviço, fazer com que ele fique mais próximo, mais rápido da população que está solicitando. Entenderam isso? Então, descentralização dos serviços é isso. Hã? Tá? Regionalização e hierarquização. O que é isso? Tá lá. Os serviços devem estar dispostos de maneira regionalizada, pois nem todos os municípios conseguem atender todas as demandas de todo tipo de problema de saúde. Então, essa regionalização e hierarquização está dividida aqui, ó, atenção baixa, média e alta complexidade. Tá? Regionalização é conhecer melhor a sua população que
está sendo assistida, né? Qual região, qual notificação que ocorre naquele posto, naquela UPA, naquele hospital, sei lá eu, tá? E hierarquização, como é que funcionam os serviços, os deveres e os direitos, né? E participação popular é democrático porque tem mecanismos de assegurar o direito de participação de todos os segmentos, governos, prestadores de serviços, trabalhadores de saúde, tá? Isso é o quê? A participação das pessoas, tá? Por exemplo, a gente está fazendo fisioterapia numa pessoa que é um paciente acamado. Aí o vizinho olha a gente chegando lá para fazer fisioterapia, ele tem o direito de perguntar para a gente ou para o pessoal do posto: por que a dona Maria está recebendo fisioterapia dando cigarro e eu não? Daí você vai falar, porque quem mandou a gente aqui foi a enfermeira da área, que o paciente está notificado no CISREG. O que é CISREG? É uma lista de pacientes que estão à espera de atendimento. Então a gente não pode atender também ao meu bel prazer, você e ela primeiro e ela não. Se ela está na lista, ela tem direito de ser atendida primeiro. Certo? Então a população tem o direito de questionar e você tem o dever de dar a informação correta. Agora, se estiver sobrando vaga, porque você não está atendendo, daí é negligência. Entenderam? Então, a gente hoje faz o quê? Estágio para atendimento de paciente acamado. Ponto. Só atendemos paciente acamado. Atendíamos. Agora a gente tem grupo de idosos também no posto. O senhor começou um grupo novo. A gente atende agora 2 dias acamados e 1 dia grupo da terceira idade. Tem mais de 100 idosos. Nem sei como vai ser, vai começar daqui. Vamos ver, depois eu respondo. Porque tem o direito da promoção da saúde, querida. Então não sei como que eu vou dividir. 107 alunos no ano. 12, 13, perdão. Né? Pela eu, né? Tá bom. Certo? Então são as ações que existem na UBS. Bom, como é a construção do SUS? Desliga esse celular aí, viu, finaleira? Estou só observando quem está observando. Eu olho meu olho, pode ter 100 alunos. Ali também no finalzinho, os 3 ali, ó. Celularzinho bombando. Continuando. Pois pega um 10 para mim para passar. Vamos lá. Voltando. Para a construção do SUS, ocorreu o quê? Descentralização da gestão do sistema, reorientação da atenção da saúde, atenção básica, sobretudo, fortalecimento do controle social. Como foi feito isso? O Ministério da Saúde teve um papel primordial na construção das ações políticas, né, para que elas fossem respeitadas e funcionassem. Houve um pacto federativo e aconteceu a municipalização, o estudo da região e construção das estratégias. Reorientação da atenção à saúde, reorganização da atenção básica com formação e criação das UBSs. E dentro de cada UBS ocorreu o quê? Mais de um grupo de PSF, que a gente já sabe que cada UBS hoje em dia não tem só um grupo de PSF, tem mais de um, não é isso? Reorganização da média e alta complexidade. Por que reorganizar? Construir mais policlínicas, mais UPAs, né? Ver qual é a necessidade. E a alta complexidade é o quê? Trazer recursos nos hospitais, mais alas, mais profissionais de saúde, mais organização de serviços, mais, como eu vou falar, mudar a assistência. Tem uma coisa chamada hoje em dia parto humanizado, que no HU não tinha. Então, uns 10, 15 anos atrás, começou o parto humanizado. O que é isso? Você pode levar um acompanhante na hora do parto. Tá? Então, é ampliação do sistema. Fortalecimento do controle social. Os conselhos e conselheiros de saúde. Conselhos e conselheiros de saúde. O que significa isso? Pessoas que podem opinar, podem participar das políticas públicas. Tá? Sobre os financiamentos, quais são? Então tá vendo. Olha, aqui é uma aula cansativa, né? Tem coisa pra caramba. Vamos lá. Vou falar até o slide que tem a tabela do financiamento. Depois eu paro e continuo na aula que vem, tá? Tem informação pra caramba, eu não vou dar aula corrida.
Porque tudo isso que eu estou falando eu cobro mesmo, tá? Então vamos lá. Sobre o financiamento. A gente tem o quê? Segunda aula já tem coisa pra caramba, não tem? Só achei. Sobre o financiamento. A gente tem dinheiro que é enviado do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, certo? Ele é dividido o quê? Nessas três esferas: Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, certo? Sobre o Fundo Nacional de Saúde, tá ali, ó, financia ações e serviços de abrangência nacional e provê os fundos estaduais de recursos definidos por critérios populacionais, epidemiológicos e técnicos e com a realidade econômica e financeira dos estados. Em outras palavras, campanha de vacinação. Quem promove, quem financia? O governo federal. Porque a campanha é para o Brasil inteiro, não é? Quem compra as vacinas? O governo federal. Não é isso? Diferente de alguns medicamentos. Por exemplo, quando é fundo estadual de saúde, o estado que solicita as medicações, por exemplo. Por isso que a gente tem que ter notificação de doença. O que significa isso? Quando chega um paciente com doença infecto-contagiosa, ele é notificado. Se for na UBS, ele é notificado no SIAB, Sistema de Informação da Atenção Básica. Se for em outras esferas, ele pode estar notificado no DataSUS, no MunaSUS, no ESUS, tá? Por que eu tenho que ter essa notificação? Para fazer a solicitação dos medicamentos. Então, por exemplo, o governo do Rio Grande do Sul solicita 1 milhão de medicamentos, o governo do Rio de Janeiro solicita 2 milhões. Você deu um exemplo, tá? Isso é através do quê? Das notificações compulsórias que a gente tem sobre as doenças. Tá? E o municipal, a mesma coisa. O municipal pede o que o seu município está com urgência de atendimento. Eu só estou dando um exemplo das medicações, mas pode ser sobre educação permanente, que é treinamento de pessoal, pode ser sobre uma doença que teve um surto em alguma região, por exemplo, a microcefalia, a malária, sei lá, o que tiver de urgente, emergente naquele estado. E isso é a diferença do dinheiro que é repassado. Então, se você não notifica, você não tem como pedir dinheiro. Você não tem dinheiro para gastar no que for necessário. Isso não existe. Sempre vem o dinheiro que é solicitado para algo. E, na verdade, não vem dinheiro, vem em forma de produtos. Em dinheiro que jamais chegaria, né? Em forma de produto já não chega, que dirá o dinheiro, né? Se o governo federal manda 1 milhão para Santa Catarina, com sorte a gente recebe meio milhão. E até chegar aos repasses, cada um vai ficando com uma bolada, né? Já vou explicar isso quando a gente for ver a tabelinha, tá? Infelizmente o Brasil é um país corrupto, né? Entendeu os repasses? Então o governo federal manda em tudo. Hã? Brasileiro em si é corrupto. Ah, sim. 99,9999. Todo mundo é corrupto. Faz uma coisa errada, meu filho já estaciona no lugar do idoso ali, já. Vamos lá. Gestão participativa é o quê? Qual que é o princípio? Eu já vou passar ali a tabela do financiamento, tá? Daí a gente para, calma. Gestão participativa, o que é isso? Um princípio básico que é o quê? Gestão participativa envolvendo o governo, o usuário e prestador de serviço. Governo são as três esferas, federal, estadual e municipal. Usuários são as pessoas que usam o SUS. Prestadores de serviço pode ser o quê? Os próprios funcionários ou as ONGs. Ou o quê? A gente, nós somos estudantes que prestamos serviço para o município, não é isso? Então, a gente é um tipo de prestador de serviço. A gente tem um convênio entre a universidade e o município, que a gente vai lá fazer atendimento de pacientes. Isso é um prestador de serviço. Tá? Então, a gente faz parte da gestão. Certo? É um acordo.
gestão, tá? Criação do Conselho Nacional de Saúde, que é vinculado ao Ministério da Saúde, que tem o quê? Função de formulação e controle da Política Nacional de Saúde. Criação dos Conselhos Estaduais e Municipais, criação do Conselho Comunitário ou Local em cada unidade de prestação de serviço. Isso tudo está onde? Dentro da Lei 81/2000, que fala sobre os financiamentos e repasses. Tem coisa pra caramba em cada lei, tá? Tô dando só a principal. Este era o slide que eu falei que todo mundo ia ter um ataque. Mas ele é super necessário em algum momento da vida de vocês deverão saber isso, certo? Como é que funcionam os repasses? Coisa pra caramba, olha lá, ó. Como que é a estrutura institucional e decisória que acontece no Brasil? Então ela é dividida como? A partir de colegiado participativo, gestor, comissão intergestores e representantes de gestores, que ainda são divididos em, olha lá, ó, de forma nacional, estadual e municipal. Aí está escrito ali quem trabalha com o quê, ó? O colegiado participativo, no âmbito nacional, trabalha com o Conselho Nacional de Saúde, entenderam? O gestor em âmbito nacional, o que ele faz? Trabalha no Ministério da Saúde. Comissão intergestora em âmbito nacional forma o quê? Uma comissão chamada tripartite. Os representantes gestores só trabalham aí em estado e município. Então ali, ó, está dividido certinho como é que funciona. Então pensa comigo. O dinheiro sai do Ministério da Saúde, tem que passar para a Secretaria Estadual, depois Secretaria Municipal. Aí vem, cada um pega o seu bolsinho, entendeu? Até chegar aqui no município, só chega. Então é isso aí. Aí vem dinheiro na cueca, na massa, na onde? Vai, né? Faltando, como sempre. Certo? Município, ó, comunidade ribeirinha, município de interior. Se capital já sofre, interior só choro. Certo? E aí quando você vai reclamar, você é chato, você é inconveniente, você é desligado do programa. Certo? A partir desse slide, tem mais uns 10 slides, 10, 15, sei lá. Vou parar por aqui. Então semana que vem, vamos continuar a aula a partir de certo?